Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Eu já tô achando até que é o maior site das Américas, meu parceiro. Não há local melhor para trabalhar, mais gostoso, e não há alunos mais integrados, mais participativos. Inclusive, eu queria mandar um beijo para a galera do Mato Grosso, a galera de Cuiabá, e dizer que eu estou indo no feriadão, dar um pulinho aí. Se alguém quiser me recepcionar, quiser me dar um brinde, um presente, pode ser uma camisa, uma comida típica, eu gosto muito de comer. Se você quiser preparar alguma coisa aí pra mim, não há problema. Sim, para de sacanagem, deixa de ser oferecido. Tá bom então, vou parar de sacanagem, deixar de ser oferecido. Gente, vem aqui comigo agora, ó. O que a gente vai trabalhar hoje? Atendendo a pedidos. Vamos trabalhar com denotação e conotação. Meu companheiro, isso é um assunto tranquilo. Basta entender o que significa cada um. Então se liga só. Ih, rapaz, deixa eu pegar aqui que eu tirei de onde eu estava, eu me perdi. Pronto, achei. Aqui, ó. Denotação é o uso da palavra com o seu sentido original. E conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Então se liga só. Primeiro exemplo. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então aqui eu empreguei a pedra no seu sentido real, no seu sentido dicionarizado. É um mineral. Aqui, você tem um coração de pedra. Tem realmente uma pedra aqui? Não, isso foi um processo metafórico. Isso daqui foi uma linguagem conotativa. Se liga só, meu companheiro. O que eu tenho que gravar? Além disso, além de entender que denotação vai trabalhar o sentido real e conotação vai trabalhar um sentido figurado, eu tenho que entender, na verdade, toda a nomenclatura, porque a banca pode se valer disso. Então, eu tenho denotação e eu tenho conotação. A denotação, ela trabalha o sentido real, o sentido literal. E a conotação trabalha o sentido figurado, o sentido literário. Sidney, por que você está fazendo isso com a gente? Vamos lá. Normalmente, quando o camarada pergunta em relação a sentido real ou figurado, isso é fácil, porque na época da escola era assim que a professora trabalhava com a gente. Então, se hoje em dia caísse uma questão assim, com certeza você iria tirar de letra. Agora, as bancas têm colocado no edital denotação e conotação. No final das contas, é a mesma coisa. Agora, eu também tenho as palavrinhas literal e literário. Sidney, é importante? É muito importante. Imagina o seguinte, desculpa a expressão que eu vou utilizar aqui agora, mas provavelmente você já utilizou essa expressão ou já escutou alguém falando. É alguém chegando assim e falando assim, ó, quer saber? Hoje, ó, desculpa a expressão, hoje eu estou ferrado literalmente. Meu parceiro, provavelmente o camarada não quis falar literalmente, ele quis falar literariamente. Pô, o camarada podia estar cansado, podia estar sem receber o salário dele, ele estava ferrado, beleza, mas era ferrado no sentido literário, na hora que ele foi colocar ali, não no sentido literal. Eu utilizei ferrado, mas na verdade era uma outra palavrinha, você já deve ter buscado aí. Eu me segurei, o superego me segurou, mas deixa isso pra lá. Agora, ó, vem aqui comigo. Eu tenho que saber então que se falar de sentido denotativo, real ou literal é a mesma coisa, porque literal é a mesma coisa que real, que é a mesma coisa que sentido denotativo. Quando eu falo em sentido literário, aí sim vai depender do contexto, vai ser um sentido fora daquele normal. Então eu vou ter um literário que é figurado, que é conotativo. Então a linguagem conotativa, que depende de um contexto para ser analisada, é porque ela está fora do seu sentido original. Então a gente brincou com a palavra pedra.
Então vamos fazer o seguinte, vamos brincar de novo com a palavra pedra. Eu posso escrever assim, ó. Ontem, comprei meio metro de pedra para construir um muro. Aí se liga, aqui só pode ser no sentido denotativo, porque pedra aqui, para quem conhece um pouquinho de obra, é aquela pedra fogo. É o mineral, é a pedra que você coloca ali para ficar fazendo a obra. Beleza, tranquilo. Seu sentido real, seu sentido dicionarizado. Aquele conceito que está lá no dicionário é o conceito que é utilizado aqui. Agora, se eu empregar no sentido conotativo, eu vou fazer assim, ó. Atadolfa é uma pedra em meu sapato. A Atadolfa é uma pedra? Ela está aqui no meu sapato, me machucando? Não, ela é um problema na minha vida, um empecilho, alguma coisa que atrapalha. Por isso que tem aquele poema do Drummond, uma pedra no meu caminho. É algo que atrapalha, sentido conotativo, metafórico, beleza. Nos outros exemplos, como a gente viu aí anteriormente, nós empregamos também a palavra pedra, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Então aqui, quando eu disse que a pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas, é aquele mineral, é aquela pedrinha que a gente utiliza para fazer a obra, para fazer o muro da frase que eu escrevi. Agora aqui, você tem um coração de pedra. Da mesma forma que a Atadolfa não era uma pedra lá dentro do meu sapato me machucando, a pessoa não tem como ter um coração de pedra. O coração é de músculo. Não sei se eu estou falando besteira, acredito eu que o coração é um músculo e não uma pedra. Tranquilo, meu companheiro? Agora, diante disso, a gente tem como ampliar esse conhecimento. Se liga só. Na aula passada, eu mostrei as possibilidades dos termos sinônimos. Mostrei. E eu ainda lembrei a você assim, ó. Tenta buscar aquela acepção do hipônimo e do hiperônimo. Então se liga só, acompanha aqui comigo, ó. Em relação ao campo semântico, as palavras podem associar-se de várias maneiras. Quando se relacionam pelo sentido, temos um campo semântico. Então, ó, sentido é campo semântico. Não se trata de sinônimos ou antônimos, mas de aproximação de sentido num dado contexto. Então aqui, ó, quando eu falo desse campo semântico, eu não estou falando obrigatoriamente de sinônimo e de antônimo. Não é isto. Aí vem aqui comigo, ó. Perna, eu não estou conseguindo levantar. Perna, deu para ver, não deu para ver? Tô ficando velho. Ó, perna, braço, cabeça, olhos, cabelo, nariz. São, na verdade, sinônimos, como os exemplos que nós trabalhamos na aula passada, em que, se você lembrar, ou se você acabou de assistir agora há pouco, você vai lembrar que eu trabalhei a palavra casa, a palavra lar, a palavra moradia, a palavra residência. Aí sim eu estou trabalhando com o quê? Com sinônimos. Aqui, perna é a mesma coisa que braço? É claro que não. Braço é a mesma coisa que cabeça? Não. Olho é a mesma coisa que cabelo? Não. É a mesma coisa que nariz? Não. Mas elas têm uma aproximação semântica? Tem, porque elas fazem parte de um mesmo campo semântico? Fazem. Quais são essas partes? Elas fazem parte do corpo humano. Então, cabeça, braço, tronco, membro, coisa e tal, né? Cabeça, olhos, cabelo, boca, nariz, orelha, tudo isso, corpo humano. Então, eu consigo tornar isso daqui coerente. Elas estão, ó, próximas semanticamente. Azul, verde, amarelo, cinza, marrom, lilás.
São elementos completamente distintos. Não tem como eu pensar que o azul é igualzinho ao amarelo, mas num contexto, olha o que elas fazem lembrar. Fazem lembrar as cores. Então, mesmo campo semântico. Martelo, serrote, alicate, torno, enxada. São o quê? São as ferramentas. Batata, abóbora, empim, berinjela, beterraba. São os legumes. Só para citar como exemplo, olha isso daqui, ó. Eu boto assim, ó. Eu boto alimento. Eu boto legume. Eu boto batata. E eu boto banana. Banana. Aí eu fecho como se fosse um texto. Beleza. Aí eu vou levar em consideração que esse texto está coeso. Aí eu te pergunto, está coerente? Aí você vai olhar e vai falar, ué, sim, por que não tá coerente? Alimento. Legume é alimento? Legume é alimento. Batata é legume? Batata é legume. Mas, espera lá. Banana. Banana é legume? Não. Então esse texto está o quê? Incoerente. Aí vem comigo aqui, ó. Eu coloco agora batata de Rocha Miranda, o melhor bairro do Rio de Janeiro. É o Július Batata. Então se liga só. Quando eu coloco agora batata de Rocha Miranda, é um tipo de batata? É uma batata específica? É. Então, gente, olha só o que aconteceu aqui. Aconteceu algo parecido com aquela relação do hipônimo e do hiperônimo, que nós trabalhamos na aula de coesão. Eu parti de um geral para um específico e o meu texto ele está o quê? Completamente coerente. Eu tenho que entender isso, meu companheiro. Eu tenho que entender que a coerência ela é muito útil na hora da interpretação. Eu posso ter um texto coeso, mas não estar coerente. E eu posso ter um texto coerente e não estar o quê? Coeso. Só para vocês perceberem, aqui, vamos encarar isso daqui como um texto. Se eu botasse a esmo jogado, perna, braço, cabeça, olhos, nariz, cabelos e por aí vai. Você ia falar assim, pô, não está coeso isso, não tem nenhum elemento fazendo a ligação. Mas está coerente, porque faz você lembrar de algo maior, que são as partes do corpo humano. Se eu sair jogando assim a esmo, batata, abóbora, empim, berinjela, beterraba, não está coeso, mas está coerente, porque faz você lembrar de algo maior, que são os legumes. E eu poderia ter um texto perfeitamente coeso e não estar coerente. Eu poderia dizer que eu não simpatizo com a Atadolfa. Ela quem? A Atadolfa. É bonita, é simpática e sempre me ajuda quando preciso. Então eu tenho um texto coeso, porém incoerente. Como é que eu não vou simpatizar com a Atadolfa se ela só tem atributos bons, se ela só tem qualidade? Ela me ajuda, ela é bonita, ela é simpática. Se fosse o fato dela ser só bonita e simpática, eu ia falar, é recalque. Mas a mulher sempre me ajuda. Nossa, é muita incoerência não simpatizar com essa mulher. Entenderam o processo? Agora, diante dessas aproximações, diante da denotação e da conotação, eu tenho que saber que nem sempre é possível identificar o valor denotativo ou conotativo nas frases. Porque quando a gente olha, de cara dá para dizer se é denotação ou conotação. Só que isso não acontece sempre. De vez em quando, essas frases serão passíveis de mais de uma interpretação. É o que a gente vai chamar de ambiguidade. O que é ambiguidade? É aquela frase, é aquele termo, é aquela situação em que pode haver mais de uma interpretação. Ou seja, no mínimo duas. Pode até aparecer mais. Então, olha essa primeira frase. Atadolfa caiu do cavalo. Será que eu posso construir isso num texto? Depende.
Depende. Se eu simplesmente colocar assim, eu vou provocar uma ambiguidade. E na hora da produção textual, eu posso ter ambiguidade? Não, eu não posso. Eu tenho que ser objetivo. Então, se o meu texto está abrindo margem para duas interpretações, está abrindo margem para ser um texto ambíguo, quase que não sai, né? Um texto ambíguo, eu terei problemas na hora da correção. Então, isso daqui eu tenho que evitar o tempo todo. Então, vamos olhar, vamos analisar quando aparecem essas ambiguidades. Atadolfa caiu do cavalo, passível de duas interpretações, uma real e uma figurada. Então, qual seria a interpretação real? Aí tem aluno que fala, ela caiu do cavalo. Não, meu parceiro, se você falar isso de novo, continua ambíguo, continua a mesma coisa. A interpretação real é a que a Atadolfa levou um tombo do animal, que é o cavalo. E uma interpretação Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site lá Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet, apenas R$ 75,00, por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.